Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Que filmaço, que roteiro inteligentíssimo, que é aquele Anatomia de uma Queda, né? Que agora, em março de 2004, está lá no catálogo da Amazon Prime. Quem segue o meu canal mais a miúde sabe que eu tenho um pouco de problema com filme longo demais, né? Esse aí dura 2 horas e meia. E eu praticamente não senti passar o tempo, porque eu me sentia desafiado, né? Porque esse roteiro ele é muito bem feito e o filme é muito bem dirigido, ele é cheio de ditos, não ditos, vistos, não vistos, entrevistos, verdades parciais. E aí tá uma coisa: se a pessoa que entra nesse filme, que aparentemente é um drama de tribunal, mas é uma narrativa muito sinuosa, muito enganadora às vezes, né? Quem entra procurando a verdade pode dar com o nariz na porta, porque na verdade é assim, o próprio motivo do julgamento parte de uma autópsia inconclusiva. A própria ciência, a própria médico legista não consegue dizer se aquilo lá, se aquela queda foi suicídio ou foi crime, por isso que a esposa vai para julgamento, né? Então aí, claro, como que você vai esperar? O filme é todo trabalhado nisso, nas várias facetas que a verdade tem, conforme algumas situações a gente vai vivendo, ou fatos a gente vai ouvindo, experienciando, a nossa percepção da verdade pode mudar, mas esse é só um dos grandes temas tratados nesse filme, tá? Porque assim, e esse vídeo não vai ser uma explicação do filme, eu estou dizendo alguns temas que são tratados, né? De forma até meio oblíqua, o filme tratando sobre imigração, porque assim, para falar sobre imigração, a gente fica esperando, sei lá, que vão aparecer negros, africanos ou brasileiros. Não, ela é uma imigrante, só que ela é alemã dentro da França. E aí então você vai ter um outro coisa lá, que é a questão da linguagem. Não só as coisas são parciais, mas a gente não consegue comunicar direito as coisas. No caso aí, também porque francês não era a primeira língua daquela mulher, que era alemã, mas ela acabava falando com o marido dela em uma terceira língua, em inglês, ou seja, tem hora que você vê lá ela falando, eu posso falar na minha língua, eu não, na minha língua materna, eu não sei falar direito. Só que o filme também trata sobre feminismo, porque muitas das reclamações do marido, daquele longo flashback em que eles estão brigando, as acusações que aquele marido faz contra a mulher são acusações que as mulheres geralmente fazem contra os homens. Eu fico cuidando do filho só que no caso dele, ele escolheu fazer isso. E ela é uma mulher que usou das armas que os homens usam, parece, né? Ela vai e faz o que ela quer fazer. Quando isso é feito por uma mulher, parece que aí ela se torna meio malévola. Então o filme está trabalhando com todas essas questões e muito mais, de uma forma muito boa. Só que antes de falar um bocadinho mais, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Essa queda não é só a queda do chalé. Aliás, vejam como eles moram lá em cima, né? Eles moram na montanha, lá nos Alpes. É a queda para o real mesmo, só que é a queda para você perceber que o real é esfacelado, por isso que as pessoas, o menininho, por exemplo, fala, eu quero saber a verdade, só que depois ele ouve alguma coisa, não, mas agora eu estou pensando nisso, até porque você vai ter que perceber, tem uma hora que a tutora dele lá, da mulher que é designada para cuidar dele, fala, quando você tem duas verdades, dois fatos, você vai e escolhe um que você quer acreditar, né? Naquelas verdades que a gente acredita. Então, para quem não viu ou quem não sabe nada do filme, é um casal que mora num chalé e eles têm um filho que é cego, tá? Deficiente visual. E daí o marido aparece lá estatelado no chão. Ele caiu lá de cima. Então a autópsia não consegue dizer se foi acidente ou suicídio e ela vai a julgamento. Só que o filme começa muito bem. Na verdade, ele começa assim espetacularmente bem, né, em termos de roteiro, assim, que começa com alguém tentando entrevistar essa mulher, essa escritora. Ela é uma escritora famosa e ela fala: "O que você quer saber?" Só que tem duas coisas aí.
logo começa a tocar uma música altíssima, que aí o meu lado maléfico falou assim, ai, tomara que esse homem morra logo mesmo, para parar essa música alta, ele merece. Fechando parênteses, o meu lado maléfico, que tinha que aparecer no vídeo, né? A entrevista, que é o... Para que você faz uma entrevista tentando saber alguma verdade, tentando extrair alguma coisa? Falhou, não deu certo. Não deu certo porque o marido dela começou a... Então, assim, não deu para ouvir. Você começou a ouvir uma outra coisa. E então é o marido dela que está tocando aquilo lá, por pirraça ou porque ele quer trabalhar. A gente não sabe. Só que também a gente não vê o marido. E veja como o tema do não ver é recorrente. Eles têm um filho que tem deficiência visual. Depois de um bom tempo em que algumas dessas questões estão postas, algumas só estão postas, é que você vai ter a anatomia de uma queda escrita, tá? Como eu falei, a anatomia parece que vai explicar direitinho tudo o que aconteceu. Será que dá para explicar? Porque assim, você vai ver lá quando chegar o julgamento, o promotor, ele tenta extrair a verdade de uma coisa assim, olha, vocês brigaram no dia tal, tem uma gravação aqui, né, que é uma parte também maravilhosa, né? A gente vê uma briga em flashback, só que tem uma hora que a gente não vê mais a briga, é o áudio. E aí tem uma porrada lá e ela fala, não foi ele que me bateu. Ele estava se batendo contra a parede. Mas a gente sabe que ele tem motivos para fazer isso, mas a gente sabe que ele também podia ser violento. Enfim, são as verdades. E o cara, né, o promotor, é o trabalho dele, advogado de acusação, ele tenta fazer com que você tinha um caso com fulana, que ela era bissexual, olha só que horror para uma mulher, né? Tinha um caso, então significa que o seu casamento era isso. E aí ela fala, não, se você pegar as partes boas do meu casamento, você vai fazer uma outra leitura. Até o terapeuta do cara vai lá falar e ela retruca, ela fala, você está falando a partir do que ele até falou, só que o nosso casamento é muito mais complexo, tudo é mais complexo. Então, essa anatomia, né, proposta pelo título da queda, é a queda da própria anatomia, ou da possibilidade de você juntar os ossos ou uma coisa e formar um esqueleto completo, né? Provavelmente a única criatura que sabe se ela matou ou não, aí você vai ter que decidir, né? Capítulo 3, o Bentinho ou não, ela matou o marido ou não, provavelmente é o cachorro. Aliás, quem gosta de filme culturete, mas não gosta de doguinhos sofrendo, cuidado. É claro, a gente sabe que o doguinho não né? Aliás, o doguinho tá ótimo, até o doguinho trabalha bem nesse filme, tá? Mas vai ter uma coisa feita lá pro doguinho que dog lovers, amantes de cachorros, não vão gostar. E aquele menininho, hein? Uau, que ator bom que é aquele menininho, porque aquele menininho, você fala, ele é inconsistente. Bom, cuidado, tudo é inconsistente, porque primeiro que o menino tinha que fazer uma escolha, e ele vai ouvindo fatos que ele não conhecia, enfim, é tudo muito sinuoso na anatomia de uma queda, né? Sei lá, é a queda da possibilidade de você criar uma verdade absoluta que dê conta. Porque se você também prestar atenção, as pessoas que estão discutindo o caso são todas pessoas que não conheciam. Então, a menina lá que estava tentando entrevistar é uma das testemunhas. O que ela vai poder dizer sobre aquilo lá, sobre aquelas pessoas? Ela nem conseguiu fazer entrevista, ela ficou quanto tempo com a escritora? Né? Um pouco de tempo. É o terapeuta que não conhecia a esposa e conhecia uma versão que o marido apresentou. Então, o filme ele é todo cheio de nuances, né? Ele é um filme que, para quem curte estudar cinema, estudar roteiro, é uma boa assistir, né? Para saber como que você faz um roteiro onde as coisas estão ligadas cenicamente. Percebe, por exemplo, como às vezes a câmera chega super perto da cara das pessoas e que dá um negócio, né, quando a câmera chega, é desconfortável a gente saber às vezes a verdade. Ou veja como a protagonista, a nossa moça lá, a escritora, que aliás os atores têm o mesmo nome dos personagens. Como que a câmera geralmente foca a escritora de assim, de baixo para cima,
Não para dar uma ideia de vítima, mas para uma ideia de mulher empoderada. E aí eles estão trabalhando com a noção de que, para algumas pessoas, mulheres empoderadas incomodam. Aí volta naquele tema do feminismo que eu falei. Ele é um filme que discute muito esse tipo de relação de poder, de nacionalidade, de classe social e de muitas outras coisas. A queda lá, física, é um dos detalhes. Ah, Roberto, mas será que matou? Será que não matou? Eu não me importei com isso. Vai ter um veredito no filme, mas será que esse veredito é a verdade? O filme está todo o tempo questionando a gente que a verdade é dificílima ou até impossível de você chegar a ela. Ah, não concordo com isso. Bom, isso é problema de quem vê o filme. É mais um motivo porque o filme é legal. Ele abre pano para muitas discussões, né? Filmaço. Eu fiquei sabendo que isso aí ganhou Palma de Ouro em Cannes, né? Então tem uma boa qualidade mesmo. Ó, adorei. Tchau.